para finalizar, vamos entrar no livro Desejado de Todas as Nações e no relatório Veltman. O que foi o relatório Veltman, gente? Depois da bomba que o Walter Ray jogou ali na cabeça dos adventistas, a Conferência Geral teve que se reunir e falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos investigar esse caso. Pegaram o livro Desejado de Todas as Nações, utilizaram um auditor interno adventista e falou, amigo, fala a verdade para nós, é plagiado ou não é? Por 8 anos, um sujeito chamado Fred Veltman, tá, que na época era presidente do Departamento de Religião da Pacific Union College, entrou em ação e apurou minuciosamente o caso. Depois que eles fizeram toda a pesquisa, eles apresentaram ali, fizeram uma apresentação inicial aos líderes da Igreja Adventista, e o relatório final de Veltman e o resumo dos seus achados foi publicado na revista Adventista Oficial Americana chamada Ministry, nos meses de outubro e dezembro de 1990. A grande maioria dos membros adventistas e dos pastores adventistas nem sabem nada desse negócio aqui, tá? Mas a verdade é que esse relatório, a conclusão final desse relatório foi uma segunda bomba atômica que caiu na cabeça dos adventistas da direção adventista, né? Primeiro com Walter Ray, agora o segundo do Veltman, em que basicamente o Dr. Veltman apresentou que não somente Ellen White havia copiado extensivamente o trabalho de outros autores no livro Desejado de Todas as Nações, mas ela e a sua equipe haviam deliberadamente mentido e ocultado esse fato com o propósito de cobrir a sua desonestidade. Olha o que o Veltman disse. Abre aspas. É de suma importância notar que a própria Ellen White e não seus assistentes literários compôs o conteúdo básico do texto Desejado de Todas as Nações. Ao fazer isso, foi ela quem tirou expressões literárias de obras de outros autores sem dar-lhes crédito como suas fontes. Em segundo lugar, deve ser reconhecido que Ellen White usou os escritos de outros de forma consciente e intencional, implícita ou explicitamente. Ellen White e outros que falaram em seu nome não admitiram e até negaram a dependência literária de sua parte. Gente... sendo assim, sobre as declarações, né, da Ellen White, que Deus havia mostrado a ela em visões o conteúdo de seus livros, o Dr. Veltman diz o seguinte: devo admitir desde o início que, em minha opinião, esse é o problema mais sério a ser enfrentado em relação à dependência literária de Ellen White. Atinge o cerne de sua honestidade e integridade e, portanto, de sua credibilidade. Expor o fato de que quando ela diz eu vi e expressões similares refere-se ao conhecimento das obras de outros autores e não a origens celestiais de conteúdo das visões, é pedir às pessoas que não acreditem o que lhes foi ensinado durante toda a sua vida. A leitura óbvia da expressão em seu contexto faria você subentender que existe uma fonte celestial para a visão. Após essa exposição, contudo, as pessoas irão concluir que a integridade de Ellen White foi totalmente comprometida. Isso dito por um auditor adventista, oficial adventista, tá? Não foi um auditor católico, evangélico, não, um adventista. E sobre a amplitude do plágio, o que o Dr. Veltman tem a dizer? Vamos lá, o tamanho, né, a extensão da cópia. O conteúdo do comentário de Ellen White sobre a vida e ministério de Cristo, desejado de todas as nações, é em sua maior parte derivado, copiado, em vez de original. Em termos práticos, essa conclusão declara que não é possível reconhecer nos escritos de Ellen White sobre a vida de Cristo qualquer categoria geral de conteúdo ou catálogo de ideias que seja exclusivo, ou seja, original dela. É mole, gente. Olha o tamanho dessa bomba aqui. Muito bem. A verdade é, gente, que isso aí somente, né, coloca mais uma pecinha no quebra-cabeças aí de toda essa questão de Ellen White. Aquelas perguntas iniciais, né? É de Deus? É do diabo? Tá aí, tá? Então, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre os plágios no Desejado de Todas as Nações. De novo, a gente vai reduzir, né? Somente 3 de cada autor. Tiveram vários autores. A gente vai falar sobre John Harris, o livro dele chamado The Great Teacher, William Hanna, The Life of Christ, o livro, né, The Life of Christ, e Daniel March, o livro chamado Walks and Homes of Jesus. Ela utilizou pelo menos esses 3 livros aí para plagiar ali o seu conteúdo. Primeiramente, vamos iniciar com John Harris. O tema: Nenhuma Outra Lei.
original dizia o seguinte: ele projetou à igreja a sua própria única fortaleza que ele mantém no mundo revoltado, e ele pretendia, portanto, que ali nenhuma autoridade deve ser reconhecida nele, nenhuma outra lei além da sua. Agora a cópia de Ellen White. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza mantida por ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. O tema: a capacidade de receber as bênçãos de Cristo, original. Outras bênçãos são desejadas, mas isso que traria todas as bênçãos em seu encalço é oferecido em uma abundância correspondente à sua plenitude infinita, uma abundância sobre a qual a capacidade de receber do destinatário é seu único limite. A cópia. Essa prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos, é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e ele está pronto a suprir toda a alma segundo a sua capacidade para receber. Praticamente a mesma coisa. Outro tema: senha distintiva e fonte de êxito. Original: seu nome seria a senha dele, seu distintivo, o princípio de sua piedade, o vínculo de sua união, o fim de suas ações, a autoridade para sua conduta e a fonte de seu êxito. Nada deveria ser reconhecido ou recebido em seu reino, nada que não apresentasse a inscrição de seu nome. A cópia. O nome de Cristo é senha, distintivo, traço de união, autoridade para seu modo de proceder, bem como fonte de êxito. Coisa alguma que não traga a assinatura dele há de ser reconhecida em seu reino. Próximo autor, William Hanna. O tema: como pode ser isso? O original diz o seguinte: no entanto, uma névoa ainda paira sobre ele. Ele se pergunta e duvida, expressando seus sentimentos na pergunta: como pode ser isso? A cópia. Todavia não compreendeu plenamente as palavras do Salvador. Não ficou tão impressionado com a necessidade de novo nascimento como acerca da maneira porque esse se havia de realizar. Admirado, disse: como pode ser isso? Tema: oferta pelo pecado. Original, William Hanna. Essa oferta, no caso de todos aqueles cujas circunstâncias lhes permitissem apresentá-la, consistiria em um cordeiro de 1 ano para um holocausto e um pombinho jovem, ou uma rola para uma oferta pelo pecado. Com essa consideração pelos pobres que caracteriza muitas das ordenanças mosaicas, estava previsto que, se a mãe não fosse capaz de fornecer um cordeiro, um par de rolinhas ou 2 pombinhos jovens seriam aceitos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. A cópia. Como oferta da parte da mãe, a lei exigia um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho novo ou uma rola como oferta pelo pecado, mas a lei prescrevia que, se os pais fossem demasiado pobres para levar um cordeiro, seria aceito um par de rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro como oferta pelo pecado. Tema: a libertação de Israel do Egito. Original: quando Moisés recebeu sua comissão do Senhor em Midian e foi instruído a ir trabalhar na grande libertação do seu povo de sua escravidão egípcia, a última instrução que ele recebeu foi esta: e dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te digo: deixa ir meu filho, para que ele me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Ou a cópia. Na libertação de Israel do Egito, a dedicação do primogênito foi novamente ordenada. Quando os filhos de Israel estavam em servidão aos egípcios, o Senhor instruiu Moisés a ir ter com Faraó, rei do Egito, dizendo: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: deixa ir meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que matarei a teu filho, teu primogênito. Bom, gente, obviamente, né, a gente, nesse livro nosso, no volume 3, só para esse capítulo existem aí pelo menos 75 páginas, então tem bastante coisa, mas a verdade é que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tá? A gente já descobriu, ou seja, a gente que eu digo, né, a comunidade teológica já descobriu grande parte dos plágios dela, mas ainda existem coisas que a gente não sabe, porque a gente não sabe a fonte, né? Isso demanda mais pesquisa. Então, com o tempo, vai aparecendo cada vez mais coisa, tá? Que ela plagiou. Mas só o que a gente já sabe já é, assim, muita coisa, tá? Muita coisa que ela plagiou mesmo, assim, terrível, tá? Começando com as visões e daí indo para os livros dela. Então, até as visões ela plagiava, como a gente mostrou aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, é feio o negócio, é triste, é cômico, é sério e é triste ao mesmo tempo, né, toda essa questão. Mas, assim, mais uma vez, a gente volta naquela questão inicial, nos 3 problemas iniciais, né? É de Deus ou é do diabo?
Os adventistas tomam isso como palavra de Deus e a igreja adventista se une a Ellen White completamente. Então não dá para separar as coisas, gente, tá? Se não crê em Ellen White, não é adventista, filha, tá bom? No próximo vídeo entraremos em questões cabulosas, cabeludas, as heresias de Ellen White. Sim, ali o pau quebra também, tá bom?